O queijo é um alimento milenar produzido a partir da coagulação do leite de bovinos e ovinos. É muito nutritivo e de longa durabilidade. Não se tem informações precisas do local de origem. O que se sabe é que existem centenas de tipos produzidos por diversas regiões no mundo, com diferenças de estilos, sabores e texturas. Na Serra Catarinense e nos campos de cima da Serra do Rio Grande do Sul, encontramos um que só tem nessas regiões e que faz parte da história e da cultura das famílias há várias gerações. É o queijo artesanal serrano. A região é uma das mais altas e frias do Brasil. Alguns pontos chegam a 1.800 metros de altitude e a temperatura média anual fica na casa dos 14 graus. No inverno, é comum a ocorrência de geadas e, às vezes, chega até mesmo a nevar. Na paisagem estão presentes vastas áreas de campos naturais, um ecossistema encontrado apenas nessas regiões. Esses campos de altitude foram ocupados por imensos rebanhos de bovinos chucros no século XVIII, oriundos de criações jesuíticas do Rio Grande do Sul. O povoamento dessa parte do Brasil está ligado diretamente ao ciclo do tropeirismo, um dos importantes movimentos da economia brasileira. Muitos tropeiros se fixaram na região, que também recebeu bandeirantes paulistas e imigrantes açorianos vindos da cidade catarinense de Laguna e do estado do Rio Grande do Sul. Com a intensificação do tropeirismo e a chegada dos açorianos, se formaram as primeiras propriedades no continente das lajes, que tinham na pecuária a única fonte de renda. E foram esses pioneiros, com o conhecimento da queijaria, que iniciaram a produção do queijo artesanal serrano. Bem, o queijo artesanal serrano, na verdade, ele é fruto do próprio povoamento da nossa região. A nossa região, no momento em que as sesmarias foram ocupadas, né, quando os primeiros sesmeiros chegaram e tomaram posse dessas áreas, eles tiveram que amansar o gado chucro que tinha aqui, e uma forma de amansar o gado chucro foi tirando o leite. E aí eles aplicaram um saber fazer que eles tinham trazido na sua cultura, de origem principalmente açoriana nessa região aqui, e também com alguma influência do continente, né, das Minas Gerais, né, nesse vai e vem que levava mulas e charque para o ciclo do ouro, e nisso surgiu essa maneira de fazer do queijo serrano, com forte influência portuguesa e que ficou arraigado na cultura dessas pessoas que moram nas propriedades. E na Europa, e aí eu entro diretamente no nosso queijo artesanal serrano, a nossa influência é muito vinda de Portugal e das ilhas que ele colonizava ali nos Açores, onde também moraram habitantes da Inglaterra, onde só foi invadida por soldados ingleses e holandeses, principalmente holandeses, que eram excelentes trabalhadores com gado leiteiro, né? Eles faziam um tipo de queijo que, digamos, seria a origem remota do nosso queijo aqui, porque os imigrantes que vieram ali para a região de Santo Antônio da Patrulha, que depois subiram pela tradicional, que depois veio a ser a serra, o caminho das tropas, e também os paulistas lá de São Vicente, que frequentaram posteriormente as tropas, eles tinham também, já vindo do passado, de gerações para gerações, a maneira de fazer esse queijo, que permanece parecido até hoje, naturalmente hoje com implementos da modernidade, né? A produção do queijo artesanal serrano também teve origem em uma raça que só existe na região serrana de Santa Catarina. A crioula lagiana ou franqueiro, como é conhecido no Rio Grande do Sul. Ela é uma raça rústica, resultado da miscigenação do gado ibérico trazido para o Brasil pelos jesuítas. Historicamente, todo o queijo serrano que ia para o litoral catarinense até meados do século XX, era basicamente feito do leite de vacas crioulas lajanas. Não existia outro gado, só existia crioula lajana. Então, historicamente, ela é o berço da produção do leite, da produção de queijo artesanal serrano. Os relatos evidenciam que o queijo artesanal serrano está presente nos campos de altitude há muitos anos. Mas o primeiro registro escrito desse alimento na região data do começo do século XIX. Na nossa região nós temos o primeiro registro que nós temos, o mais antigo, é um registro de 1831,
é uma ata que o pessoal da região, que era chamada, que é essa região toda produtora do queijo, que era o município de São Francisco de Cima da Serra, era o nome do município, pedindo ao governo do estado, do governo da província, né, no caso do Rio Grande do Sul, melhores acessos de estrada para escoar a produção dos produtos da região. E entre esses produtos cita ali o queijo, né? Então esse é o primeiro registro de que em 1831 já existia queijo, era importante economicamente. E depois também tem um registro histórico que é bastante importante, que foi no desbravamento do Campo dos Bugres, que é a região de Caxias do Sul, hoje, onde é Caxias do Sul. Os irmãos Brocheiro, lá em Montenegro, no município de Montenegro, eles pagaram para o Antônio Machado desbravar o Campo dos Bugres, atravessar, achar um caminho para subir da região de Montenegro até São Francisco de Paula, e como prova que ele tinha descoberto esse caminho, ele tinha que trazer um queijo serrano que já era produzido pelas fazendas naquela época. Os tropeiros que se fixaram nos campos de altitude exploraram a pecuária de corte com o gado crioulo. As vacas dessa raça também eram boas produtoras de leite e, consequentemente, para a produção do queijo artesanal serrano. A presença dos tropeiros na região deixou marcas na gastronomia, no chimarrão, no fogo de chão, nas danças e nas músicas tradicionais. O tradicionalismo surgiu e veio, sem sombra de dúvida, das atividades campeiras que os pecuaristas, né, faziam em suas propriedades no dia a dia. E depois foram se encontrando entre suas propriedades, em suas casas, e foram desenvolvendo talvez as competições dentro do tradicionalismo, né? E com isso hoje vive isso é presente até hoje, né? Que é o tiro do laço, que é a própria trova, que é a conversa campeira de galpão, né? Que é a própria dança na parte artística, a parte cultural, tudo isso, gastronomia. Quase todas as expressões da dança tem muito a ver com a região serrana, principalmente na parte do tropeirismo, que Lages outrora era paragem e passagem de tropeiros que iam para o norte e para o sul, até via Rio Grande do Sul até Argentina, ou via Rio Grande do Sul, Viamão até Uruguai, ou mesmo indo para o norte, próximo a Curitiba, na Lapa, Itapetininga, Sorocaba, São Paulo. Nos galpões, no inverno, eles dançavam uma espécie de chula grave, um sapateado, como arte, como cultura, entretenimento também, como atividade física muitas vezes. O queijo artesanal serrano era um rico alimento dos tropeiros, além de um produto valioso, comercializado durante todo o ano pelas famílias que ocuparam a região produtora, em diferentes locais que constituíam a rota do tropeirismo. Basicamente, as rotas utilizadas eram 5. A primeira era em direção ao litoral, o principal ponto de comercialização e também o caminho mais difícil, devido à Serra do Rio do Rastro. Outras 2 eram em direção ao Alto Vale do Itajaí e ao Vale do Itajaí. A quarta rota conhecida era a Costa da Linha, chamada assim porque era levada para o local com essa denominação, nas proximidades do atual município de Joaçaba, junto à estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul. Dessa localidade, o queijo artesanal serrano seguia de trem para outras regiões do país. E a quinta rota era do Paço de Santa Vitória, que levava o queijo direto para Torres, no Rio Grande do Sul. Em função da abundância de pedras na região, nesta rota foram abertos os corredores de tropas que facilitavam a condução do gado. Por mais de 2 séculos, o Paço de Santa Vitória registrou tropeadas intensas para Sorocaba, na então província de São Paulo, oriundas do Rio Grande do Sul e dos países do Prata, como Argentina e Uruguai. Normalmente esse queijo eles levavam no lombo de mula, chegavam nos armazéns lá embaixo, primeiro até Laguna, depois Lauro Mille, foi se tornando mais perto com a vinda do trem, da trilha de ferro. Aí eles faziam a base de troca nos armazéns. Dava o queijo a troca de mantimento, vestuário. Sempre entrava um pouco de dinheiro, quem devia mais, para quem dava mais, fazia a cobertura do dinheiro. Assim era feito. E aqueles donos de armazém vendiam para a colônia,
Lauro-Mille, o Tubarão, e as levava de trem também até Tubarão, né? Aí a colônia comprava queijo serrano. E o queijo a gente levava aqui para as torres. Ia lá comprar açúcar, farinha e arroz, levava queijo para trocar. Pegava o queijo daqui, levava em vacaria para comprar farinha de trigo e sal. Meu pai, ele produzia queijo e de 60 em 60 dias ele levava na tarde Costa da Linha, que eu não sei bem onde é que fica isso, eu imagino na região de Campos Novos, para lá, para aquele lado, né? Eles compravam tudo, pagavam a gente. E a gente comprava deles mesmo ali. Da casa deles, os tecidos daí. Eles ficavam com o queijo, mas eles pagavam a gente. E daí a gente, se quisesse gastar tudo lá, gastava. Senão, trazia ainda aí. Trazia porque a gente levava bastante queijo, trazia bastante coisa. O queijo artesanal serrano não está apenas na memória desse povo. Ele ainda faz parte do cotidiano de cerca de 3.500 famílias da Serra Catarinense e dos campos de cima da Serra do Rio Grande do Sul, que tem no produto a principal fonte de renda. O queijo serrano, quando a gente começou, meu pai começou isso há mais ou menos uns 35 anos atrás, que nem eu falei anteriormente, começou a família produzia, como não tendo onde vender, o pessoal, a gente morava às margens da BR-116, como estamos até hoje, o pessoal colocou uma mesa e botou o queijo serrano em cima da mesa para os usuários da rodovia, os turistas, os demais usuários, para ver se vendia, e acabou dando certo. Para mim hoje, basicamente, eu mantenho a propriedade, né, com esse produto. Então, quer dizer, não existem outras propriedades que não é bem assim, mas eu me dediquei então ao queijo e ele é a fonte principal de renda da minha propriedade, é o queijo. Mas para mim hoje representa muito, né? Porque se não é o queijo, hoje a gente teria que abandonar o sítio e procurar um emprego em outro lugar. Então, para falar bem a realidade, o queijo para mim representa tudo. Na minha propriedade aqui, para mim, faltou o queijo, está faltando o serviço, né? E a renda mensal também, né? O queijo artesanal serrano tem características exclusivas, começando pelo ambiente em que é produzido. Os campos de altitude estão em região de clima frio e são formados por pastagens naturais, um ecossistema único no mundo de rica biodiversidade, composto por plantas forrageiras nativas de inverno e de verão. Outra peculiaridade é que a produção é artesanal, feita por agricultores familiares. Esse queijo também é diferente de outros porque apresenta maior percentual de gordura, proveniente do leite cru de vacas de raças de corte ou mista. A rotina que envolve o saber fazer do queijo artesanal serrano é carregada de hábitos e costumes que caracterizam e preservam o modo de ser e de viver da cultura serrana. Fomos conferir a produção na propriedade do casal Joana e Djalma, no município de São Joaquim. O trabalho, na verdade, começou no fim da tarde do dia anterior, quando as vacas foram presas pelo seu Djalma para apartar os terneiros. A ordenha foi feita antes mesmo de amanhecer o dia. Com o leite tirado, os próximos passos ficam a cargo de Dona Joana. Ela coa o leite em um recipiente grande e, em seguida, insere o coalho. O leite fica então descansando por cerca de 40 minutos. A massa já coalhada é colocada para dessorar. Esse processo usa uma forma também conhecida por cincho e uma prensa adaptada. Ali, ela fica descansando até o final da tarde, para depois passar pelo processo de cura. Alguns produtores fazem a salga no começo e outros no final da fabricação do queijo.
A partir daí, o produto vai para as prateleiras até completar o processo de cura, que dura em média de 15 a 60 dias, dependendo do gosto do consumidor. Bom, para a gente fazer um queijo de qualidade, você tem que começar desde da sanidade do animal, né? No caso da vaca de leite, você tem de ter um animal com qualidade, com saúde, né? Para você ter também um leite de boa qualidade. E uma das coisas assim que eu vejo que é bem de fundamental importância é você ter o cuidado na hora de você ordenhar. E a questão do coalho, você terminando ordenhando a vaca, né? Você faz eu já coloquei ali, coa o leite, né? A quantia do coalho também é bem interessante, é bem importante, né? A quantidade que você coloca, porque você tem de ter a medida certa. Não pode ultrapassar e nem pôr de menos, que isso também já dá diferença onde vai coalhar o leite, né? A quebra da coalhada também, o corte da coalhada também é um dos passos assim bem importante, né? Que também envolve o sabor do queijo, né? Mesmo fazendo parte da cultura e tradição dos serranos, mesmo representando a principal fonte de renda de muitas famílias, o queijo artesanal serrano, na sua maioria, ainda é comercializado na informalidade. Em função disso, a Ipagre em Santa Catarina e a Emater no Rio Grande do Sul implementaram o projeto de qualificação e certificação do queijo artesanal serrano. As duas empresas trabalham em parceria e com a mesma metodologia, com o objetivo de melhorar a produção, legalizar a comercialização, agregar valor e obter reconhecimento da sociedade pela tradição que o produto representa. O trabalho que a Ipagre vem fazendo é através de capacitações, onde já houve algumas capacitações na área do BPF, que é Boas Práticas de Fabricação, BPA, Boas Práticas Agropecuárias, e também com os parceiros, o CAV, que através de análises laboratoriais da água, do próprio queijo, onde é detectado pontos críticos, né, de contaminação do produto, e através de capacitações de visita, acompanhamento dos municípios, a gente orienta esses produtores a melhorar esses aspectos. E também os outros parceiros, né, que a gente vem trabalhando dentro desse projeto, são as prefeituras municipais, no sentido de implantar o serviço de inspeção municipal nos municípios, onde isso agrega assim muito ao nosso trabalho, né, para a própria comercialização e a melhoria desse produto. Eu sou produtor de queijo, meus pais já vinham fabricando queijo e eu há 20 anos sou produtor de queijo. Na verdade, hoje eu já tenho selo de dispensão do município e estamos trabalhando para que todos consigam, né, ter esse selo aí para melhor poder vender seus produtos. O Consórcio Intermunicipal de Atenção à Sanidade Agropecuária é uma das entidades parceiras do projeto Queijo Artesanal Serrano, pela sua importância econômica, social e cultural aqui para a região serrana. Tem abrangência nos 18 municípios nos quais o projeto tem produtores, tem organizado os produtores, e o CISAMA, através do Serviço de Inspeção dos Municípios, vai contribuir especificamente na questão da inspeção sanitária do queijo serrano. Dentro do modo de fazer do queijo, né, com leite cru, ele obter as condições para que tenha a certificação sanitária e possa ser comercializado. Já existem municípios que possuem o serviço de inspeção municipal implantado. A capacitação dada pelos extensionistas das duas empresas fez com que algumas práticas fossem melhoradas para dar qualidade ao produto, mas sem alterar o modo de fazer centenário do queijo artesanal serrano. O primeiro ponto foi começar com a pastagem, né? Se não tiver pasto, não dá leite. O segundo ponto é aonde nós fazia, né? E aonde nós curava o queijo. Nós fazia na pia. Hoje tem a unidade de fazer o queijo, né? Nós curava o queijo numa tábua, às vezes colocava até no sol, né? Então mudou esse aspecto, que mudou bastante, né? Hoje em dia ele cura na sombra, né? A gente mudou, né, as formas, o jeito de fazer já mudou as formas, né? É PVC inox, né? Além dessas mudanças relacionadas à higiene, algumas práticas do passado também deixaram de ser usadas. O avanço da indústria de alimentos fez com que os produtores substituíssem o coalho animal pelo industrial.
A disponibilidade de novos materiais proporcionou a redução do uso dos cinchos fabricados com madeira nativa, como a araucária e a canela, ou mesmo a casca de bracatinga. Existia, no tempo da minha avó, eles passavam a cera para conservar a cera e um sebo de carneiro. Então eles faziam uma mistura e passavam no queijo, né? Porque basicamente eles faziam mais no verão para conservar esse queijo durante o inverno. Então eles usavam esse produto. Eles passavam carvão no queijo, carvão com sebo, para durar toda a vida, né? Ele ficando amarelo e sequinho, né? É uma coisa que veio evoluindo, né? Até no próprio uso do coalho, que era feito com a base, extraído do intestino da res, né? Era, nós chamamos vulgarmente a coalheira. A coalheira, como eu falava do queijo ali, né? Era tirado do gado também, né? Então se matava, o meu avô matava uma vaca, uma novia, mensalmente. E tirava a coalheira para fazer o queijo. Onde a gente tinha, não era comprado coalho como hoje, né? Em mais de 200 anos desse saber fazer, houve essas pequenas alterações. Mas a matéria-prima e o passo a passo do queijo artesanal serrano permaneceram os mesmos. Segundo os agricultores, a mudança melhorou a qualidade, mas não alterou as características do produto centenário, que é reconhecido pelo sabor diferenciado. Olha, eu não notei assim muita diferença. Ele não tem muita diferença do anterior, né? É claro que a gente fazia, antes a gente fazia assim, não era assim tão, vamos dizer, higienizado, né? Porque o pessoal fazia, anterior era lá no galpão, né? Então não tinha assim o lugar apropriado. Hoje a gente já tem, né? Não, mudou a higiene, né? A higiene do queijo que mudou e tem que mudar, porque hoje em dia é um alimento, um produto de alimento, né? Então a gente tem que caprichar ao máximo para não ter problema, né? Além da importância econômica para as famílias produtoras, o queijo artesanal serrano tem uma história estreitamente ligada a um território. Ele é produzido desde o século XVIII com as mesmas características, com o mesmo sabor. Para valorizar esse produto e agregar mais valor, toda a cadeia produtiva do queijo, com o apoio da EPAGRE e da Emater do Rio Grande do Sul, está empenhada em obter o selo de indicação geográfica junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O grupo também está em busca do registro do modo de saber fazer do queijo artesanal serrano como patrimônio cultural e de natureza imaterial junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Brasil. O processo de busca de uma indicação geográfica para o queijo artesanal serrano começou há 3 anos atrás. Nesse período, nós fizemos todas as pesquisas de campos, todos os trabalhos que eram necessários, exigidos pelo INPI, que é quem concede a indicação geográfica no Brasil. Publicamos os resultados desses estudos, desses trabalhos de campo. E agora nós estamos numa fase já mais final de registro, de preparação da documentação, basicamente delimitação da área geográfica de produção, que inclui os campos de cima da Serra do Rio Grande do Sul. Também devemos contratar uma empresa de consultoria para auxiliar nesse processo de depósito da solicitação junto ao INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. E vamos dar sequência definindo uma representação gráfica para a IG, que é o selo, ou seja, até o final de 2014, nós queremos estar com o pedido de indicação geográfica depositado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. O registro como patrimônio cultural de natureza imaterial, ele é semelhante, né, é o mesmo IPHAN que faz esse registro para construções, então ele é semelhante a um tombamento histórico. No caso do queijo artesanal serrano, não é o produto ou queijo que vai ser registrado, mas é um modo de saber fazer que envolve
toda a questão do contexto do queijo artesanal serrano, tanto nos campos de altitude do Rio Grande do Sul e como na Serra Catarinense. E esse registro legitimará o valor cultural, histórico, social deste produto, que além de ser uma importante fonte de renda para milhares de famílias gaúchas e catarinenses, também essas famílias estão preservando, é uma garantia a mais da preservação da cultura, dos hábitos, dos costumes dessas famílias. A indicação geográfica é uma ferramenta coletiva de proteção e promoção de um produto tradicional vinculado a determinado território. Traz vantagem para quem compra e para quem vende. Já o registro de patrimônio imaterial é uma forma de reconhecimento e valorização desse bem. Ele contribui ainda para que essa cultura seja preservada para as futuras gerações. Minha bisnetinha está com 5 aninhos e daí ela quer aprender a fazer queijo. E chega e fica, e roda, e tenho que fazer. Minha avó, tenho que fazer, digo, tenho. E a gente bota ali, ela está ajudando, tá? Olha, eu espero que as minhas filhas venham um dia a melhorar, né? Achar talvez o próprio queijo, elas possam agregar mais valor aí, né? Ter mais valor para elas poder ter mais dinheiro na mão, no bolso, como se diz, e poder viver com dignidade aqui no meio rural. Como eu digo, além de manter a tradição e a cultura, a gente mantém também a propriedade, né? Com esse queijo. E é uma coisa que a gente faz com muito amor, assim, porque já vem de berço, né? Então a gente faz isso com carinho e visando, é claro, a parte comercial, né? Eu penso de aumentar, de dobrar a produção, né? E cada vez aumentar mais para ir melhorando a própria renda da família, né? Melhorando com o queijo, né? Porque eu estou vendo fundamento nisso aí, que eu gastei bastantinho ali na unidade, mas eu estou recuperando, né? Eu estou começando a tirar aquilo que eu gastei. Então, eu não posso deixar. Minha família tem que aprender a fazer, porque eles já sabem, mas eles têm que fazer, continuar fazendo o queijo serrano, né? Porque aqui no sítio é um meio de vida, né? Então, para o produtor hoje de queijo serrano, eu acho que na economia dele é fundamental. Acho que se nós tirarmos o queijo serrano dos nossos agricultores, dos nossos produtores, eles vão ficar tipo sem chão. É tipo você estar sem chão, porque o queijo serrano é que dá sustentação a várias outras atividades do campo. Então, o queijo é fundamental. E além de ser fundamental, agrega. E isso que é importante, você tem que sempre procurar agregar. Nas bruacas tem frescal e casca de Andrade em pó, queijo serrano e maçã, e vinho do Pericó. Quando chego nas fazendas, logo aviso ao boi corneta. Não tem suor de alambique e nem roda de carpeta.